queridos amigos, é uma alegria muito grande nós estarmos aqui para falarmos do Evangelho, para darmos a nossa contribuição no estudo dessa casa querida e nós agradecemos muito a confiança dos amigos que nos oferecem a oportunidade do estudo e da divulgação do Evangelho de Jesus. O nosso estudo hoje está situado no capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec vai nos trazer alguns itens muito importantes sobre a prece. Ele vai falar nesse capítulo sobre a qualidade da prece, a eficácia da prece, a ação da prece, a transmissão do pensamento e as maneiras de orar que estão na parte onde os espíritos dão as suas orientações e instruções. E nesses subitens, que certamente não teremos tempo para abordar cada um deles, nós podemos entender que a intenção de Allan Kardec foi nos levar a refletir não só na importância da prece, mas também como nós devemos orar. Muitas pessoas pensam que orar bem é orar muito, é fazermos aquela prece longa, utilizando palavras difíceis, rebuscadas, enfim. Orar bem quer dizer que é quando nós nos colocamos diante de Deus com humildade, de maneira sincera e verdadeira, de forma que a nossa prece possa chegar até o Pai, possa chegar até Jesus, aos amigos espirituais, a qualquer um daqueles a quem nós nos dirigimos no mundo espiritual. Mas o importante é estarmos conscientes dessa necessidade de nos colocarmos com sinceridade e sermos verdadeiros. Jesus nos disse que devemos orar em secreto, né? Quando ele nos diz: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas, nos cantos das ruas, para serem vistas por Deus, pelos homens, aliás. Ele nos diz que quando devemos orar, busquemos o nosso quarto para orarmos em secreto. Esse quarto é a nossa intimidade, né? Não necessariamente um quarto de paredes físicas, mas aquele lugar secreto que pode ser conosco mesmos, e em qualquer lugar nós podemos estar, então, fazendo a nossa prece. Mas a advertência dele é porque Kardec coloca logo aqui no início do Evangelho, do capítulo 25, aquela prece, né, que é feita pelo o fariseu e o publicano. Então, ele ilustra essa maneira de orar, dizendo, contando para nós através de Lucas, no capítulo 18, versículos de 9 a 14, dizendo que 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. E o fariseu, conservando-se de pé, orava consigo mesmo, mas com muita veemência, dizendo a Deus que rendia graças por ele não ser como os outros homens, por ele não ser um ladrão, por ele não ser como aqueles homens injustos, adúlteros, e até mesmo como esse publicano que estava ali ao seu lado. Então ele começa a dizer que jejua 2 vezes por semana, dá o dízimo de tudo que possuía, e aí ele termina a sua prece nessa vibração, nessa formatação. E o publicano ali, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos para o céu, porque se sentia pequenado, mas ele batia no peito: meu Deus, tende piedade de mim, que me reconheço um pecador. Então Jesus encerra essa parábola, essa pequena parábola, dizendo para nós que ele
declara que aquele homem que voltou para casa, aquele primeiro homem que fez a sua prece, voltou para casa justificado, porque a sua prece atendeu àqueles que estavam ali assistindo, ouvindo, percebendo o que ele falava. E o outro, ele realmente foi atendido na sua prece, recebeu a atenção de Deus na sua prece, porque ele orou com humildade. Então, Jesus encerra dizendo que aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha, no sentido de humildar, será elevado. Então, o fariseu foi orgulhoso e ainda colocou em evidência os erros, as fraquezas dos outros, para se justificar como um homem bom perante Deus. E o publicano se reconhece ali um pecador, ou seja, um espírito imperfeito, demonstrando assim a sua humildade diante da prece e ao nosso Criador, e se reconhecendo necessitado dessa ajuda. Então, Emmanuel, nosso benfeitor, nos diz que no silêncio das nossas preces mentais, podemos expressar até mesmo com mais veemência do que num discurso de 1000 palavras, assimilando no âmago de nosso ser a divina luz, porque o momento em que nós entramos em conexão verdadeira com o Pai, ou com os espíritos que buscamos a assistência, através do pensamento, nós muitas vezes atingimos mais o foco onde nós estamos querendo ser ou beneficiados ou levar a ajuda a alguém, do que falando 1000 palavras em voz alta na presença das pessoas. Então, Jesus vem nos afirmar nesse capítulo que seja o que for que nós pedimos na prece, podemos crer que obteremos e será concedido a nós tudo aquilo que nós pedirmos. Isso está registrado em Marcos, nós dissemos aqui com nossas palavras, mas está registrado em Marcos, versículo 24. E é Jesus que está dizendo. Então, nós podemos ter a certeza de que tudo que nós pedirmos nos será concedido. Sim, Deus atende às nossas preces, Ele sabe das nossas necessidades. Por esse atendimento só ocorre conforme a nossa real necessidade, o nosso real merecimento. E também na medida que os nossos pedidos não visem a satisfação dos nossos caprichos, de futilidades que, na verdade, não trarão para nós nenhum progresso espiritual. Então, Deus sabe das nossas necessidades, e quando nós fazemos uma prece sincera, demonstrando a nossa humildade, reconhecendo ao mesmo tempo a grandeza de Deus, certamente essa prece chegará até a providência divina e nos propiciará ajuda, nos propiciará a resposta àquela petição. Aniceto, que é um instrutor do livro um dos livros de André Luiz, que é Os Mensageiros, ele pertence àquela coleção que fala da vida espiritual, né, do mundo espiritual. Então, Os Mensageiros é o segundo volume de André Luiz, segundo livro que foi editado. E ele diz lá, num dos capítulos que ele estuda a prece, ele fala que a prece é um compromisso da criatura com Deus, compromisso de testemunho, compromisso de esforço e dedicação aos superiores desígnios. E ele fala assim: toda prece deve significar, acima de tudo, a felicidade do coração, porque a prece nos proporciona uma felicidade íntima. Quem ora sintoniza com a mente divina, se sintoniza com as esferas mais altas e, certamente, luzes estarão abrilhantando os caminhos daquele que ora, daquele que faz da prece um hábito.
E Clarencio, que é um dos outros livros de André Luiz, agora Entre a Terra e o Céu, Clarencio também é um dos instrutores, ele nos diz que a prece, qualquer que ela seja, é ação provocando a reação que lhe corresponde. Nós sabemos que isso é lei da física. Toda ação provoca uma reação, né, correspondente à força que foi imprimida nessa, ou impressa nessa ação. Então, a prece também, sendo uma ação, ela vai provocar uma reação que vai corresponder, de acordo com a sua natureza, à sua força. Ou ela vai ficar no mesmo ambiente onde nós estamos fazendo essa prece, né? Se for uma prece fútil, uma prece que envolva pensamentos ou sentimentos ou pedidos não muito elevados, ela vai ficar ali, no ambiente onde nós estivermos. Mas se ela for uma prece cheia de humildade, cheia de desejo de ser atendido pelo Pai, cheia de sentimentos de humildade, realmente ela vai ter uma resposta, ela vai chegar na finalidade dela. E, novamente, nos utilizando dessas observações desses instrutores espirituais na série André Luiz, nós vamos encontrar ainda nesse livro Os Mensageiros, Aniceto nos dizendo que na prece nós encontramos uma produção avançada de elementos força. O que seriam esses elementos força? Justamente essa vibração, essa intenção, essa vontade que nós colocamos ali na nossa prece, no nosso pedido. E esses elementos força, diz ele, que chegam para nós da providência divina em igual quantidade para todos. Eles vêm do Pai Maior e chegam até nós. Mas cada espírito tem uma quantidade, aliás, uma capacidade diferente para receber essas emanações do alto. Essa capacidade, ela vai depender da nossa conquista individual. Cada um de nós pode trabalhar essa conquista para que ela seja, possamos receber essas vibrações maiores que vêm do Pai Maior. Mas precisamos nos preparar, precisamos afinar a nossa conexão para que ela seja eficaz, para que ela seja direta. Isso merece de nós uma atenção, um hábito, uma dedicação para que nós possamos receber essa consideração maior dos espíritos amorosos e do Pai Maior. Então, nós vemos aí a importância de adquirirmos o hábito da prece. Jesus disse certa vez a Pedro, lá no livro Boa Nova, na lição de número 18, onde ele vai falar da oração dominical, ele diz para Pedro que a prece deve ser cultivada como um elemento natural da vida, como, assim, a nossa respiração. Então, é indispensável conheçamos esse meio seguro de nos identificarmos com o Pai, porque nós não podemos viver sem respirar. Então, também deveríamos ser para nós a prece como a respiração, de nós não podermos começar o nosso dia, né, sem o hábito da prece. E isso vai se fazendo à medida que nós vamos nos empenhando. E orarmos sempre, não só para pedir, mas também para agradecer, porque tantas bênçãos nós recebemos todos os dias que nós não podemos nem enumerar, porque todas elas fazem parte da nossa vida, da nossa existência, que nós, às vezes, não percebemos a sutileza dessas bênçãos que a providência divina nos oferece todos os dias. O nosso corpo funcionando, a nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa inteligência, a nossa capacidade de aprender, né? A nossa recuperação de uma saúde, de uma enfermidade grave.
tudo isso são elementos que nós recebemos, essas dádivas, né, da bênção divina, das bênçãos divinas, da providência divina, que a tudo sabe, que a tudo atende, como diz Kardec, lá no livro A Gênese, lá no capítulo 2, um capítulo muito lindo nesse livro, que vem falando da providência divina. E ele nos afirma, né, que quando um membro se agita, ele faz uma comparação. Quando um membro do nosso corpo se agita, o espírito, nós que somos o usuário desse corpo, mas somos espíritos imortais, nós sabemos. Então, quando uma criatura pensa, Deus também sabe, porque estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal que emana de Deus e, por isso, estamos envolvidos também nessa providência divina, que é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Por isso ele atende a todos, né, com essa solicitude e essa certeza, a certeza da solicitude de Deus para conosco, é a maior bênção que nós podemos ter diante da existência terrena. Sabermos que Deus nos assiste em todas as dificuldades, nos proporcionando segurança, nos proporcionando amparo em todas as situações. Isso é algo muito confortador. Então, quando nos lembramos, por exemplo, do Salmo 23, que nós particularmente gostamos muito, quando é Davi, aquele homem cheio de fé, né? Ele era um profeta, e ele, cheio de inspiração, ele diz naquele salmo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, demonstrando aí a confiança total em Deus, que nos guia nos momentos tranquilos da nossa vida, mas também nos momentos em que estamos em aflições, naqueles momentos em que nós parecemos estar abandonados, parecemos estar sozinhos, quando às vezes estamos mesmo solitários dos nossos amigos, dos nossos familiares. Naquele momento, com certeza estamos recebendo essa providência divina. Nós estamos sendo envolvidos por essa presença de Deus. Mas para sentirmos essa presença constante de Deus em nós, se faz necessário que nós entendamos a ação da prece na nossa vida, o seu real sentido e a necessidade que nós temos de fazer dessa prece diária um hábito. No entanto, alguém poderia estar contestando, né, tudo isso que nós estamos falando, afirmando, por exemplo, que tem feito solicitações a Deus, mas que não acha que não recebeu ou não vai receber nenhum atendimento. É possível que alguém se sinta dessa forma. E, nesse contexto, é importante nós refletirmos sobre o que estamos pedindo. Não é? Que tipo de solicitações nós temos feito a Deus? Como nós temos aplicado o nosso esforço em relação aos pedidos que nós fazemos? Porque nós pedimos, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Temos sido insistentes, perseverantes diante daquele propósito, daquele pedido que queremos obter? E para exemplificar sobre essa solicitude para conosco, de Deus para conosco, e demonstrar como Deus age com as criaturas, nós nos lembramos daquela parábola comentada pelo evangelista Mateus, que está lá, evangelista Lucas, desculpe, que está lá registrada no seu evangelho, que é a parábola do amigo importuno. Só Lucas traz essa parábola, ela está no capítulo 11, nos versículos de 5 a 13. É uma parábola bem curtinha, onde Jesus conta que um amigo vai visitar outro amigo. Já era tarde da noite, então esse amigo está aguardando que um dos seus outros amigos chegue de viagem,
E, como é tarde, ele não tem condição de ir comprar um pão, algo que sirva de alimento para oferecer ao amigo, que chega de viagem, com certeza, poderá estar com fome. Então, ele lembra daquele amigo que ele tem e pensa, né? Fulano pode me ajudar. E, na certeza disso, ele se desloca para a casa do amigo. Então, ele bate incessantemente. E o homem, que já estava dormindo, já havia apagado as luzes, já tinha fechado a sua porta, e seus filhos já estavam na cama. Ele escuta alguém batendo com muita insistência e fica muito incomodado. E diz, em voz alta, para aquele que batia na porta: já é muito tarde, eu não posso te atender agora. Já me recolhi, meus filhos já estão dormindo, não vou poder me levantar. Mas aquele homem insiste, bate mais um pouco. E, para evitar certamente que todos acordassem, aquele homem que estava ali sendo importunado se dirige à cozinha, pega lá os pãezinhos que ele tinha guardado e oferece ao homem, e ele sai satisfeito, porque ele foi atendido na sua necessidade. Então, o que Jesus quer mostrar para nós, nessa pequena parábola, é que esse amigo, por ser tão insistente, por perseverar no seu pedido, na sua intenção, no seu objetivo, se dedicar, se esforçar ali para receber, o homem atende o seu pedido. Talvez não tenha atendido em favor da amizade, mas para talvez se ver livre daquela importunação. Mas, afinal, Jesus está falando de um ser espiritual imperfeito, um espírito imperfeito, que é possível acontecer até conosco mesmos. Mas Jesus demonstra aí, nessa parábola, não só o pedido verbal, mas também a ação, que necessita esse esforço individual, esse esforço íntimo nessa conquista. E é através da perseverança, da insistência dos nossos pedidos, concentrando naquilo que queremos conseguir, que, sem dúvida, alcançaremos êxitos no que nós desejamos, sem hesitação, com muita confiança, acreditando que seremos atendidos naquilo que for melhor para nós. Nós sempre devemos acrescentar essa postura, né? Deus vai nos atender naquilo que for melhor para nós, porque nós somos imediatistas, nós queremos as coisas da forma que nós imaginamos, na forma que nós achamos que é o melhor para nós, e muitas vezes a resposta de Deus vem de maneira diferente. Santo Agostinho nos diz, lá no final desse capítulo 27, que nós estamos refletindo, ele nos diz que Deus tem muito mais desejo de nos ajudar do que nós de recebermos. Porque Deus quer nos ver felizes, né? E ele justifica dizendo que algumas vezes Deus adia a doação, adia a concessão, para que nós possamos valorizar aquilo que nós estamos pedindo ou aquilo que nós estamos recebendo. Então, não basta pedir, é necessário nós percebermos o que nós estamos pedindo e como nós estamos pedindo, né? E o próprio Jesus se utiliza dessas comparações, nos mostrando que um pai terreno, por exemplo, não dará ao filho algo que vai fazer com que ele sofra, alguma coisa que vai trazer um mal para ele, né? Tem até aquele versículo que fala: o pai terreno dará ao filho uma serpente se ele pede um peixe, nem uma pedra se ele pede um pão. Então, que fará Deus, que é um ser, né, com sabedoria suprema, se nós, os homens fracos, insensatos, agimos com essa compaixão, com essa concessão, imagina Deus para conosco. Então,
é claro que esse Pai maior vai nos oferecer tudo aquilo que nós pedirmos, sim, mas dentro das nossas necessidades, dentro das nossas, daquilo que nós precisamos desenvolver em nós. E Deus certamente nos dará coisas boas, mesmo que aos nossos olhos essas coisas não sejam tão boas, mas, quem sabe, através de uma circunstância difícil, um momento difícil, nós poderemos estar aprendendo tanta coisa, né? Porque Deus nos ama e quer que seus filhos progridam, quer que seus filhos sejam felizes. Mas é importante nós termos esse raciocínio, que Deus vai nos oferecer aquelas concessões que poderá nos ajudar no nosso aprimoramento moral. E essa lição é de grande preciosidade para nós que vivemos achando que as nossas preces não são ouvidas, que Deus nos esqueceu. Por exemplo, quando nós nos queixamos da vida, quando nos queixamos das doenças, reclamamos das doenças que nos chegam, a enfermidade, porque em algum momento ela chega, às vezes não para nós, mas para um familiar. Então, nós reclamamos, nós ficamos chateados com Deus, né? Nos desesperamos diante das situações, nos perdemos em pensamentos negativos, ou ainda achamos que a nossa vida é muito difícil. Então, nesse momento, nós não estamos não estamos conscientes diante dessas afirmações de Jesus, não estamos nos colocando humildes diante da situação. Nós queremos resposta, queremos ficar livre daquelas situações que nos afligem. Mas, então, nós devemos olhar para como nós estamos vivenciando a nossa vida, porque nesse momento que agimos assim, nós nos colocamos refratários. E muitas vezes as respostas de Deus chegam para nós e nós não as percebemos, porque estamos envolvidos nos nossos imediatismos, nas nossas indecisões, nas nossas insatisfações diante da vida. E Deus está agindo, Ele sempre está agindo ao nosso favor. Então, muitas vezes, nós pedimos aquilo que não nos convém, nos aborrecemos por não sermos atendidos, por pensarmos que não estamos sendo atendidos, porque quando pensamos assim, estamos sendo atendidos de formas diferentes que nós, às vezes, não identificamos. Então, isso nos leva a compreender o quanto é importante nós pararmos e pensarmos sobre tudo isso, sobre o que nós estamos pensando, sobre os nossos conceitos, os nossos valores diante da vida, porque esses valores são os princípios que dirigem as nossas próprias escolhas, os nossos desejos e sentimentos, e assim nós formamos com esses sentimentos, essas emoções, a psicosfera ambiental que está ao nosso redor. E essa psicosfera ela pode ser positiva ou negativa, de acordo com aquilo que nós estamos emitindo ou captando. Se nós estamos insatisfeitos, é claro que essas emoções, essas vibrações serão de acordo com os nossos sentimentos naquele momento. Então, são sintonias e energias que atraímos, que realimentamos durante todo esse processo. Não podemos esquecer que tudo se inicia no âmbito mental. A nossa benfeitora Joana de Ângeles nos diz que os pensamentos emitidos, eles atraem ou sintonizam com outros semelhantes na mesma faixa, na mesma onda, por onde transitam as nossas aspirações, os nossos desejos, os nossos estados psíquicos, né, que envolve toda a humanidade. Então, o que nós vamos conseguir quando nós estamos lamentando ou insatisfeitos diante daquilo que nós estamos vivenciando? O que nós vamos estar atraindo para nós, né?
Então, precisamos pensar nisso. E, certamente, com esse tipo de emoção, com esse sentimento, estaremos atraindo para nós o desânimo, a tristeza, o sentimento, às vezes, de baixa estima, né? A solidão, porque quando nós estamos sentindo assim, muitas vezes nós ficamos sozinhos, porque nos afastamos dos amigos, nos afastamos daqueles que nos querem bem. Então, é muito importante nós pensarmos sobre isso. Somos os únicos responsáveis pelos nossos equívocos. E, como isso é da lei, nós estaremos colhendo o que plantamos. Semeamos hoje, colheremos amanhã, né? Aquilo que estamos submetidos nos nossos pensamentos, nas nossas ações, todo momento nós estamos semeando. E esse é o mecanismo da lei de causa e efeito, que imprime em nossa vida aquilo que nós, né, lhe oferecemos, aquilo que nós desejamos ao outro, aquilo que nós fazemos ao outro ou para nós mesmos, aquilo vai retornar de uma forma ou de outra. E raramente nós compreendemos que os percalços que hoje se repetem, eles fazem parte, né, do que fizemos ontem. São as consequências, daí as consequências agradáveis e as consequências desagradáveis, dependendo da força do pensamento na ocasião ou do desejo no momento em que emitimos aquele pensamento. E Jesus, lá naquele livro que nós comentamos, que é o livro Boa Nova, ele vem nessa conversa com Pedro. Pedro é muito parecido conosco. O Pedro, Simão Pedro, né, discípulo de Jesus, muito amado. Então, ele, numa conversa, nesse capítulo 18, né, mesmo capítulo que nós comentamos, ele pergunta a Jesus: Mestre, será que Deus nos ouve? Será que Ele ouve todas as orações que fazemos? E Jesus responde para ele: Como não, Pedro? Desde que o homem começou a raciocinar, entender que acima de si mesmo tinha um poder, existe um poder ilimitado que cria o ambiente da vida, né? Deus está solícito conosco. Então, todas as criaturas nascem de Jesus com a tendência para o mais alto. Isso faz parte da nossa centelha divina. E nós temos a capacidade de experimentar essa necessidade íntima de estarmos comungando com o plano elevado, de onde Deus nos acompanha com o seu amor o tempo todo, porque Ele é justiça, Ele é sabedoria, e as preces que nós fazemos buscam justamente sobrenomes diversos, né? Busca esse destino, esse objetivo, né? Que nós fazemos preces a Jesus, nós fazemos preces a Deus, nós fazemos preces aos nossos santos, que nós gostamos, que não deixa de ser os espíritos benfeitores. Então, Jesus diz para Simão: acreditarias, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantes a uma porta silenciosa, se nenhum resultado obtivesse? Quer dizer, seria uma porta onde nós batêssemos e ninguém atendesse. Então, ele completa essa conversa, essa resposta ao Pedro, dizendo: não tenhas dúvidas, todas as nossas orações são ouvidas. Então, isso vem abrandar o nosso coração. Então, Deus oferece resposta, sim, a todos os nossos pedidos, como afirmou Jesus naquele versículo de Marcos, mas de acordo com o nosso merecimento, de acordo com a nossa maturidade espiritual. Daí a necessidade de nós compreendermos as circunstâncias que estamos vivenciando,
às vezes não muito boas, né? E não de uma maneira conformista, mas de uma maneira madura, compreendendo que aquela circunstância, aquela doença, por exemplo, que está fazendo com que eu enfrente as diversidades, que eu me esforce para melhorar, para, né, me dedicando a, a, aos tratamentos, vai me fazer crescer, vai fazer com que eu olhe a vida diferente, vai me levar a entender aquela experiência não como um castigo, mas como uma oportunidade, quem sabe, para refletir na vida, ou aquela que vai me favorecer o desenvolvimento de alguma virtude necessária ao meu aprendizado, por exemplo, quando eu tomo conta de um pai ou uma mãe velhinho que estão com Alzheimer, que precisa dos meus cuidados, que precisa da minha atenção. É um momento trabalhoso que exige não só o esforço mental, mas o esforço físico. Mas isso vai me ensinar muito, vai desenvolver em mim virtudes necessárias ao meu aprendizado. Então, é tudo muito belo, essa providência que Deus nos oferece a todo momento. E por isso que nós devemos pensar de forma edificante como a nossa vida, né? De acordo com aquilo que nos acontece, nós pensarmos de forma edificante. Nos diz a Joana de Ângeles sobre isso, né? Ela nos fala como nós podemos fazer isso, assumindo uma postura vitoriosa diante das situações que nós enfrentamos. Muitas vezes são situações difíceis, situações que exigem de nós dedicação, que muitas lágrimas nós podemos estar derramando ali naqueles dias de penúria, de dor, de dificuldade, mas, ao mesmo tempo, nós estamos, através da nossa fé em Deus, da nossa prece, do nosso desejo de fazer da melhor forma possível, nós estamos atraindo pensamentos salutares, atraindo a coragem, atraindo para nós uma força interior que nós precisamos para vencermos as nossas lutas. Então, ao invés de nós estarmos nos vendo como vítimas ou como sofredores, ao invés de sentirmos a autopiedade, vamos pensar positivamente, irradiando ideias positivas, não só no nosso ambiente, mas na nossa emoção, e emitindo também as vibrações positivas para aqueles que estão conosco, muitas vezes enfrentando a mesma dor, enfrentando a mesma dificuldade. E com isso estaremos captando estímulos do alto que vem nos dar esperança, que vem nos encher de bom ânimo, nos fazendo compreender que em algum momento tudo vai melhorar, que em algum momento nós vamos vencer aquele obstáculo que ora está nos envolvendo, mas é simplesmente uma etapa desagradável que está exigindo de mim ou de nós experiências positivas no campo do aprimoramento moral. Então, quando nós pensamos assim, nós realmente temos muita chance de obter a ajuda do alto para nos dar coragem, para nos levar à vitória, porque quem não desanima, né? E quem persevera diante desse objetivo, diante da procura, como aquele amigo que foi lá, bateu na porta, insistiu, certamente em algum momento aquela porta vai se abrir. Por quê? Porque ele perseverou, ele não desistiu, ele não desanimou. E é isso que Jesus nos concita nessa lição de esforço e dedicação no aprendizado. Mais uma vez, o benfeitor Emmanuel, numa mensagem agora lá no livro Vinha de Luz, ele vai nos dizer que é justamente nas circunstâncias que exigem de nós o esforço e a perseverança, onde nós vamos encontrar determinadas funções regeneradoras e educativas que é imprescindível e não podemos menosprezar.
Então, é na luta, é no esforço, é naquele momento difícil, naquela dificuldade. Se nós estivermos firmes em comunhão com Deus, nós conseguiremos receber essa fortaleza, receber esse fortalecimento, porque tudo aquilo ali vai agir com funções, tem funções regeneradoras e educativas para mim que estou passando por aquela experiência. E daí a necessidade da comunhão com Deus, que exige um exercício de maturidade, um exercício onde nós estaremos sendo inspirados, buscando através da oração, nos colocando ali através de palavras que vêm do coração, traduzindo sentimentos sinceros, onde estaremos pedindo forças para suportar o que nós não podemos mudar. Né? É como aquela oração, né, que nós sabemos, né, da serenidade, que muitas vezes nós enfrentamos aflições que não têm soluções plausíveis para nós, no sentido de ficar tudo bem. Às vezes é uma situação grave que vai causar dor mesmo, mas então a gente deve orar, né, pedindo forças para suportar o que naquele momento não pode ser mudado. E coragem, quando nós pudermos mudar algo que nós possamos, que deve, o que pode ser modificado. E sempre pedindo discernimento para uma decisão acertada. Essa afirmação de Jesus, pedi e obtereis, nós sabemos que em qualquer religião que nós pertencemos ou que nós temos simpatia, sejamos católicos, sejamos protestantes, budistas, espíritas, todos nós buscamos Deus com a finalidade de encontrarmos um propósito para que nós possamos dar sentido à nossa vida. E todos nós recebemos os benefícios divinos, seja o consolo, seja a orientação, seja a cura para as nossas dores, para as nossas enfermidades. Porém, raros de nós buscam o Pai com esse verdadeiro sentimento do coração. Então, é isso que nós temos que perseverar, para nos tornarmos aqueles servos que têm o merecimento, onde os elementos força, lembra que nós falamos, jorrem do alto para nós, para que nós possamos, através dessa sinceridade do coração, nessa confiança plena, nessa atitude perseverante, né, tendo um propósito, sem rebeldia, mas sendo submisso numa obediência construtiva, que quer dizer que eu entendo toda aquela situação que estou submetido. Então, esse é o momento onde nós vamos ser fortalecidos e que nós possamos realmente estarmos buscando Deus, buscando Jesus, os amigos espirituais, através das nossas preces, que elas sejam constantes, que elas sejam sinceras, verdadeiras e cheias de confiança nesse Deus amoroso, nesse Pai Criador que atende a todas as suas criaturas. Que Deus nos abençoe, que possamos fazer um hábito da nossa vida, buscando a prece, inserindo a prece na nossa vida. Que Jesus nos abençoe. Fiquem com Deus. Obrigada por estar aqui comigo, me ouvindo, e até a próxima, se Deus quiser. Que Jesus nos abençoe imensamente.